o sino da velha igreja de São Roque ecoou pela última vez enquanto o caixão de Antônio Ferreira descia à terra. Tiago, o filho mais novo, ficou imóvel junto à cova, o vento de Lisboa bagunçando-lhe o cabelo escuro. Aos 28 anos, ele era o único que não chorava abertamente. Não porque não sentisse, Deus sabia como doía, mas porque, dentro dele, algo se quebrara havia muito tempo e nunca mais se recompusera. A família dispersou-se devagar. A mãe, de Isabel, apoiada no braço do filho mais velho, Miguel, que já falava em voz baixa com o notário sobre a leitura do testamento. Tiago observou-os de longe. Miguel sempre fora o preferido, o heterossexual perfeito, casado, com 2 filhos, o herdeiro natural das vinhas no Douro e da casa em Alfama. Tiago, o diferente, o que estudara belas artes em Lisboa e vivia num apartamento pequeno no Bairro Alto, era tolerado, nunca celebrado. Na noite seguinte, sozinho na casa antiga do pai, Tiago abriu o escritório proibido. O cheiro a madeira velha e tabaco frio envolveu-o como um abraço que nunca tivera. Sobre a secretária, entre papéis de contas e fotografias antigas, viu um envelope amarelecido com o seu nome escrito na caligrafia firme de Antônio. As mãos tremeram-lhe ao rasgá-lo. Meu querido Tiago. Se estás a ler isto, já parti. Perdoa-me o silêncio de tantos anos. Sempre soube quem eras, filho. Soube desde que tinhas 13 anos e te vi olhar para o João, o filho do caseiro, com olhos que eu reconhecia demasiado bem. Porque eram os meus. Sim, Tiago. Eu também amei um homem. Chama-se Luís, e conhecemo-nos na universidade, no Porto, em 1978. Foi o amor mais puro e mais doloroso da minha vida. A sociedade daquela época não perdoava. A minha família, os negócios, a pressão para casar com a tua mãe. Escolhi o caminho mais fácil. Covarde. Casei, tive filhos, construí um império de vinhas para esconder o vazio. Mas nunca esqueci Luís. Encontrámo-nos em segredo durante décadas. Ele vive ainda, em Sintra, numa casa pequena junto ao Palácio da Pena. Guardo fotografias nossas escondidas na gaveta do fundo. Quero que as tenhas. Quero que saibas que o amor que sentes não é pecado, nem fraqueza. É herança. Há mais. No testamento, deixo-te a quinta principal no Douro. Não a Miguel. A ti. Porque sei que compreenderás o valor da verdade, mesmo quando custa tudo. Ele vai odiar-te por isso. A tua mãe vai sofrer. Mas eu já não suporto mais mentiras. Ama sem medo, filho. Eu não o fiz a tempo. Com todo o amor que nunca te disse em voz alta. Teu pai. Tiago deixou cair a carta. As lágrimas, finalmente, vieram quentes, silenciosas. O chão pareceu abrir-se sob os pés. O pai sabia. Sempre soubera. E amar alguém como ele amava Diogo. Diogo. O nome doeu como uma faca. Tinham-se conhecido há 2 anos, num bar no Príncipe Real, Diogo, arquiteto, olhos verdes, riso fácil, família conservadora do Algarve. Apaixonaram-se rápido, intensamente. Mas quando Tiago quis assumir publicamente, Diogo recuou. A minha família nunca aceitaria. O meu pai deserdar-me-ia. Separaram-se há 6 meses, com palavras duras e portas batidas. Desde então, Tiago vivia num vazio cinzento. Agora, esta carta mudava tudo. Ou mudaria. No dia seguinte, na sala austera do notário em Lisboa, o silêncio foi sepulcral quando o testamento foi lido. A quinta principal, a joia da família, avaliada em milhões, ia para Tiago. Miguel ergueu-se, vermelho de raiva. Isto é um erro. O pai estava doente nos últimos meses. O notário, impassível, o documento foi assinado há 2 anos, em pleno uso das faculdades. Há testemunhas. De Isabel olhou para Tiago como se o visse pela primeira vez. Porque a ti? Sempre foste. Distante. Tiago engoliu em seco. Porque ele sabia quem eu sou de verdade. Miguel riu-se, amargo. Ah, o filho artista, o sensível. Claro. Tiago sentiu o sangue ferver. Não. Porque sou gay, Miguel. E o pai aceitava-me.
Mais do que isso, compreendia-me. A sala congelou. De Isabel levou a mão à boca. Miguel empalideceu. Tu. O quê? Gay. Homossexual. Amo homens. Sempre amei. Miguel avançou um passo. Isso é uma mentira para justificar a roubalheira. Não é mentira. E não roubei nada. O pai escolheu. Naquela noite, Tiago voltou ao apartamento. As palavras da carta queimavam-lhe no peito. Precisava de ar. Precisava de Diogo. Pegou no telemóvel, hesitou, escreveu uma mensagem. Preciso de falar contigo. É urgente. Sobre o meu pai. A resposta veio em minutos. Estou em Lisboa. Posso ir aí? Quando Diogo chegou, o abraço foi imediato, desesperado. Não houve beijos, apenas o conforto de corpos que se conheciam demasiado bem. Tiago entregou-lhe a carta. Diogo leu em silêncio, os olhos marejados. O teu pai. Amava um homem. Tiago assentiu. E deixou-me tudo por causa disso. Para me dizer que não tenho de esconder. Diogo baixou a cabeça. Eu escondi-nos. Por medo. Eu sei. Desculpa, Tiago. Desculpa ter-te deixado. Tiago tocou-lhe no rosto. Ainda podemos mudar isso. Diogo respirou fundo. Quero tentar. Mas a minha família. A minha acabou de explodir. Talvez a tua também exploda. Mas pelo menos será verdade. Naquela noite, dormiram abraçados, sem mais. Pela primeira vez em meses, Tiago sentiu que talvez houvesse esperança. Mas no dia seguinte, Miguel telefonou. Isto não fica assim. Vou contestar o testamento. E se espalhares essa calúnia sobre o pai, destruo-te. Tiago desligou, o coração apertado. A batalha apenas começava. As semanas seguintes foram um inferno lento. Miguel contratou os melhores advogados do Porto, alegando incapacidade mental do pai nos últimos anos. Jornais locais começaram a sussurrar sobre a disputa familiar dos Ferreira. Tiago, pela primeira vez, teve de enfrentar olhares na rua, cochichos em cafés do Chiado. Diogo ficou ao seu lado. Mudou-se temporariamente para o apartamento de Tiago. Cozinhavam juntos, viam filmes antigos, falavam até de madrugada. Mas o medo pairava. Diogo ainda não contara à família. Quando isto acabar, prometia. Uma tarde, Tiago decidiu ir a Sintra. Precisava de encontrar Luís, o homem da carta. A morada estava anotada num pós-escrito quase elegível. A casa era pequena, branca, rodeada de hortênsias. Um homem de 70 e poucos anos abriu a porta, cabelo grisalho, olhos tristes mas gentis. Tu és o Tiago. Sou. O António. Faleceu. Luís fechou os olhos um momento. Entra. Sentaram-se na sala cheia de livros e fotografias antigas. Luís mostrou-lhe álbuns, ele e António jovens, no Porto, no Douro, sorrisos cúmplices. Amámo-nos 45 anos. Em segredo. Ele casou, eu nunca. Esperei sempre. Tiago sentiu um nó na garganta. Por que não fugiram? Medo. Família, negócios, a ditadura primeiro, depois a vergonha. Ele dizia que não queria magoar a mãe. Mas magoou-me a mim. E a ele próprio. Deixou-me uma carta. Disse que se arrependia. Luís sorriu, triste. No fim, tentou reparar. Contou-me há 2 anos que ia mudar o testamento. Para te proteger. Sabia que eras como nós. Tiago abraçou-o. Pela primeira vez, sentiu que tinha um aliado que compreendera o pai melhor do que ninguém. De regresso a Lisboa, encontrou Diogo nervoso. O meu pai ligou. Quer que eu vá ao Algarve no fim de semana. Aniversário da mãe. Vais contar-lhes. Diogo hesitou. Quero. Mas. Eu vou contigo. Não, Tiago. É demasiado arriscado.
Não te deixa enfrentar sozinho. O fim de semana no Algarve foi tenso desde o arrivo. A família de Diogo, pai pescador reformado, mãe devota, irmão mais novo, recebeu Tiago com cortesia fria. Um amigo de Lisboa apresentou Diogo. No jantar de sábado, após o bolo, Diogo respirou fundo. Tenho uma coisa para dizer. O pai ergueu o sobrolho. Fala. Eu amo Tiago. Somos um casal. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe benzou-se. O pai bateu com o punho na mesa. Isso é doença. Ou brincadeira de mau gosto. Não é brincadeira, pai. Sou gay. Sempre fui. O irmão riu-se, nervoso. Vais para o inferno. Diogo levantou-se, voz tremendo. Se não aceitam, vou-me embora. O pai apontou para a porta. Então vai. E leva esse teu amigo. Saíram de carro naquela noite, rumo ao norte. Diogo chorou durante horas. Tiago conduziu em silêncio, mão sobre a dele. Perdi tudo, murmurou Diogo. Não perdeste tudo. Tens-me a mim. Mas no fundo, Tiago temia. Se a família de Diogo reagira assim, o que faria Miguel quando soubesse do relacionamento? Dias depois, um envelope chegou ao apartamento. Dentro, fotografias antigas de António e Luís, enviadas pelo próprio Luís. E uma nota, guarda-as. São prova de que o amor sobrevive. Tiago mostrou-as a Diogo. Quer publicar um texto sobre isto. Sobre o meu pai. Sobre nós. Diogo empalideceu. Vais expor tudo? Sim. Chega de segredos. Naquela noite, Tiago começou a escrever. Um artigo para uma revista LGBT portuguesa. Sobre heranças escondidas, amores proibidos, o peso do silêncio. Quando publicou, a bomba rebentou. Jornais nacionais repercutiram. Herdeiro gay revela segredo do pai milionário. Miguel telefonou, furioso. Destruíste o nome da família. Vou provar que o pai estava louco. Mas algo inesperado aconteceu. Cartas chegaram. De homens mais velhos, contando histórias semelhantes. De jovens, agradecendo a coragem. Luís ligou, voz embargada, o António estaria orgulhoso. Diogo, apesar da dor, sorriu pela primeira vez em dias. Talvez valha a pena. Mas Miguel não desistia. Contratou um detetive. E o que descobriu mudaria tudo novamente. O detetive contratado por Miguel encontrou algo que ninguém esperava: documentos antigos, registros hospitalares, testemunhos de empregados. António sofrera depressão profunda nos últimos anos, tomara medicação pesada. Suficiente, talvez, para contestar o testamento. Miguel marcou uma audiência preliminar. Convocou Tiago. Retira a contestação e eu calo-me sobre as fotografias. Tiago recusou. A verdade não se negocia. A audiência foi brutal. Miguel apresentou relatórios médicos. O advogado de Tiago contra-argumentou com testemunhas que afirmavam a lucidez de António até ao fim. Luís Depos, voz firme, ele sabia exatamente o que fazia quando mudou o testamento. Queria libertar o filho do mesmo peso que carregou. O juiz adiarou a decisão. Mas o dano estava feito. A imprensa devorava a família Ferreira. Tiago e Diogo refugiaram-se na casa de Sintra com Luís por uns dias. Caminharam pelos jardins da Quinta da Regaleira, falaram horas. Luís contou histórias de António jovem, apaixonado, cheio de sonhos que a vida esmagou. Não deixem que vos aconteça o mesmo, pediu Luís. De regresso a Lisboa, Diogo recebeu uma chamada inesperada. A mãe. O teu pai está mal. Quer falar contigo. No Algarve, o pai de Diogo estava mais magro, olhos fundos. Sentei-me na praia onde pescava contigo pequeno. Pensei em tudo. Não quero perder-te. Diogo chorou. Então aceita-me como sou. O pai hesitou. Não percebo. Mas és meu filho. Isso não muda.
Não foi uma aceitação plena, mas um começo. A mãe abraçou-os aos dois. Miguel, porém, intensificou o ataque. Vazou para a imprensa que Tiago manipulara o pai doente com a ajuda de Luís, o amante secreto. As redes sociais explodiram em ódio e apoio dividido. Tiago afundou. Noites sem dormir, ansiedade que lhe apertava o peito. Diogo segurava-o, não estás sozinho. Uma noite, Tiago teve uma ideia. Vamos ao Douro. À quinta. Preciso de sentir o que o pai sentiu. Partiram de carro. A estrada serpenteava pelas vinhas douradas do outono. A quinta era imensa, casas antigas, trabalhadores que os receberam com respeito cauteloso. O caseiro velho, Manuel, puxou Tiago de lado. O seu pai vinha aqui muitas vezes sozinho nos últimos anos. Dizia que sentia falta de alguém. Agora percebo de quem. Tiago caminhou pelas vinhas até ao rio. Sentou-se numa pedra, carta na mão. Pai, o que faço agora? Diogo juntou-se-lhe. Lutamos. Juntos. Naquela noite, na casa principal, fizeram amor pela primeira vez desde a separação. Lento, intenso, como se selassem um pacto. Mas na manhã seguinte, notícia terrível, Luís sofrera um infarte. Internado em Lisboa, estado grave. Tiago e Diogo correram para o hospital. Luís, ligado a máquinas, sorriu debilmente. Não chores. Vivi o suficiente. Não digas isso. Quero que fiques com a casa de Sintra também. No testamento que fiz. Para vocês os dois. Tiago segurou-lhe a mão. Vamos ganhar isto. Por ti. Pelo pai. Luís fechou os olhos. Amai-vos abertamente. É a única vingança contra o medo. Dias depois, Luís partiu. O funeral foi pequeno, íntimo. Tiago leu um texto que escrevera. Sobre amores que sobrevivem à morte. A perda abalou-os. Mas também fortaleceu. Diogo decidiu, vou depor a teu favor. Contar tudo. A nova audiência aproximava-se. As provas médicas de Miguel pareciam fortes. Mas Tiago tinha algo que ninguém esperava, uma gravação. António, sabendo da doença, gravaram um vídeo meses antes de morrer. Nele, voz firme, explicava tudo, o amor por Luís, a decisão de mudar o testamento, a lucidez absoluta. Tiago encontraram numa pena escondida no escritório. Seria suficiente. O dia da audiência final chegou frio e chuvoso. O tribunal em Lisboa estava cheio de jornalistas. Miguel, confiante, apresentou os últimos relatórios psiquiátricos. Então o advogado de Tiago pediu para projetar o vídeo. A sala silenciou quando a imagem de António apareceu. Mais magro, mas olhos claros. Se estão a ver isto, provavelmente o Miguel contesta o meu testamento. Escutem-me bem, estou perfeitamente lúcido. Tomei medicação para depressão, sim, mas sei o que faço. Mudo a herança principal para o Tiago porque ele é o único que compreenderá o valor da autenticidade. Eu escondi quem amava durante décadas. Não quero que o meu filho faça o mesmo. Amem-se sem medo. É a minha última ordem. O juiz pediu pausa. Quando voltou, a decisão foi clara, testamento válido. Miguel saiu sem falar com ninguém. Meses depois, reconciliaram-se timidamente. A mãe de Tiago aproximou-se devagar, pedindo perdão pelo silêncio passado. A quinta no Douro tornou-se a casa de Tiago e Diogo. Reformaram-na, abriram parte ao enoturismo LGBT-friendly. Casaram numa cerimónia íntima nas vinhas, com a mãe de Diogo presente, o pai ao telefone. Luís deixara-lhes a casa de Sintra. Transformaram-na num pequeno refúgio para casais que precisavam de espaço seguro. Tiago publicou um livro, A Carta que me Libertou. Tornou-se best-seller. Histórias chegavam de todo o país, pais que aceitavam filhos, jovens que saíam do armário. Mas nem tudo era perfeito. Ainda havia olhares, comentários. Diogo às vezes duvidava. Valeu a pena tanto sofrimento? Tiago respondia sempre, valeu cada lágrima.
Anos depois, numa tarde de verão, caminharam pelas vinhas de mãos dadas. Tiago parou. Sabes o que o pai me ensinou com aquela carta? O quê? Que o amor verdadeiro não é o que nunca enfrenta tempestades. É o que sobrevive a elas. Diogo sorriu, beijou, então sobrevivemos. E sobreviveram. Com cicatrizes, sim. Mas inteiros. Na verdade, expandindo emocionalmente. As noites no Douro eram serenas. Tiago acordava muitas vezes com pesadelos, o pai doente, Luís moribundo, Miguel gritando. Diogo acalmava-o, corpo contra corpo, sussurrando promessas. Conflitos internos permaneciam. Tiago perguntava se fizera bem expondo tudo. Se o pai quereria tanta visibilidade. Diogo lutava com a culpa de ter magoado os pais. Mas cresceram. Diogo abriu um ateliê de arquitetura sustentável. Tiago pintava quadros inspirados nas vinhas e no mar. Uma exposição em Lisboa reuniu as fotografias antigas de António e Luís, anonimizadas parcialmente. O público chorou. A mãe de Tiago visitou a quinta. O teu pai estaria orgulhoso. Eu. Estou a aprender. Miguel apareceu um dia, inesperado. Desculpa. Tive medo de perder tudo. Mas perdi-te a ti primeiro. Abraçaram-se, desajeitados. Não foi imediato, mas foi começo. O amor deles aprofundou-se. Discussões, reconciliações, viagens a praias desertas do Algarve onde Diogo finalmente se sentiu livre. Tiago escreveu no diário, o medo quase nos destruiu. Mas a verdade salvou-nos. O tempo cura, mas também revela camadas mais profundas. 5 anos após a carta, Tiago recebeu um pacote anónimo. Dentro, mais fotografias. E uma carta de uma mulher idosa. Chamo-me Margarida. Fui noiva do António antes de ele casar com a tua mãe. Partiu-me o coração quando terminou. Só anos depois percebi porquê. Vi uma vez com o Luís. Guardei silêncio. Agora, velha, quero que saibas, ele sofreu muito. Mas amou intensamente. Tiago chorou sozinho na varanda do Douro. Diogo encontrou assim. Mais fantasmas. Mais provas de que ele era humano. Decidiram fazer um documentário curto. Entrevistaram Margarida, empregados antigos, até o pai de Diogo, que falou hesitante sobre aceitação. O filme venceu um prémio num festival LGBT em Lisboa. Na cerimónia, Tiago subiu ao palco. Esta história não é só minha. É de todos os que amaram em silêncio. Diogo, na plateia, tinha lágrimas nos olhos. Mas um novo conflito surgiu. Um investidor poderoso quis comprar parte da quinta para um resort de luxo. Ofereceu milhões. Miguel, agora reconciliado, aconselhou aceitar. Pensa no futuro. Tiago recusou. Esta terra guarda memórias. Não se vende. Discussões acesas com Diogo. Precisamos de dinheiro para expandir o projeto social. Mas perdemos a alma. Noites de distância. Diogo dormia no sofá. Tiago caminhava pelas vinhas até amanhecer, falando com o vento como se fosse o pai. Finalmente, compromisso, venderam uma parcela pequena, usaram o dinheiro para criar uma fundação de apoio a jovens LGBT rurais. O equilíbrio voltou. Mais forte. Uma crise maior, Diogo recebeu diagnóstico de ansiedade grave, resquício do trauma familiar. Terapia, medicação. Tiago ao lado, sempre. Tenho medo de não ser suficiente para ti, confessou Diogo uma noite. Tiago abraçou-o forte. Tu és tudo. A vulnerabilidade aproximou-os mais. Fazer amor tornou-se ato de cura. Tiago pintou um quadro enorme, ele e Diogo nas vinhas, ao fundo sombras de António e Luís de mãos dadas. Expôs em Paris. Críticas elogiaram a emoção crua. Regressaram mais unidos. 10 anos depois, a quinta florescia. Casais vinham de toda a Europa para cerimónias íntimas entre vinhas. A fundação ajudara centenas de jovens. Tiago e Diogo adotaram uma menina, Inês, de 5 anos, órfã de pais que a rejeitaram pela orientação.
Criaram-na com amor abundante. Uma tarde, sentados no mesmo local onde Tiago lera a carta pela primeira vez junto ao rio, Diogo disse: "Olha o que encontramos na cava antiga." Era um último envelope, escondido por António. Dentro, uma carta para o futuro. Quem quer que leia isto anos depois, saibam que o amor vence sempre. Mesmo quando demora gerações. Tiago chorou de emoção. Inês correu para eles, rindo. A família que António nunca teve em vida, agora existia. Miguel tornou-se tio babado. A mãe de Diogo, avó orgulhosa. Conflitos internos ainda surgiam, dúvidas, medos antigos. Mas enfrentavam-nos juntos. Tiago publicou o segundo livro, Herdeiros do Amor. Na última página, a carta do meu pai não mudou só a minha vida. Mudou o mundo à minha volta, uma pessoa de cada vez. Diogo acrescentou na dedicatória, ao homem que me ensinou a ser corajoso. E ao Pai que, do além, nos libertou a todos. Sob o céu do Douro, abraçaram-se. O vento levou as palavras não ditas, mas sentidas. O amor, finalmente, sem correntes.